acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Décimo terceiro Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O PCdoB, é bom que se diga, foi o único partido, além do PT, que esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições desde 1989. É que eu acompanhei cada ano do Fórum de São Paulo. Eu participei do nascimento desse fórum, tive o privilégio de participar da primeira reunião no Hotel Danúbio, em julho de 1990, tive o privilégio de participar em Cuba, em El Salvador, em outros países. O Fórum de São Paulo, com todas as deficiências que a gente possa imaginar que ele tenha, com tudo aquilo que a gente acha que falta ser feito, o Fórum de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente latino-americano. É a melhor coisa. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista,
de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque houve E foi assim que nós construímos um dos mais importantes movimentos sindicais da América Latina. E foi assim que a gente conseguiu construir um dos partidos mais importantes da América Latina. Foi assim que nós conseguimos construir o Fórum de São Paulo, que pela primeira vez a gente conseguiu juntar todos os partidos de esquerda da América Latina. Não pense que é fácil. Tem aqui companheiros que participam. Não tem nada mais anticomunista na face da terra que o cinema americano. Não tem nada. E é por isso que nós começamos sempre. Eu certamente não vou repetir aqui o que todo mundo falou, porque eu estou preocupado. Eu tenho que falar pouquito e despacio, porque senão o Departamento de Estado americano está gravando ou está filmando e isso não é uma coisa boa. Eu tenho que tomar cuidado. E eu fico preocupado porque com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos, eu sei quantas conversas nós tivemos, eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caracas, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque houve Queria dizer a todos vocês, a todas as mulheres, a todas as companheiras, a todos os companheiros que estão aqui hoje, que eu me sinto muito feliz de estar aqui na tenda da Revolução Cubana, dos 50 anos da Revolução Cubana, que foi um acontecimento histórico na América Latina e que teve uma influência profunda na minha geração. Então, eu considero esse um momento especial. Así comenzamos el análisis. El gobierno de Cuba se esfuerza desde hace algunos años en modernizar la economía de la isla. Una de las iniciativas más recientes y que además va de la mano al desarrollo económico sostenible es el puerto de Mariel, un megaproyecto que se integrará a la economía cubana. Así empezamos. La Zona Especial de Desarrollo del Mariel hace parte de uno de los proyectos más importantes emprendidos por el gobierno de Raúl Castro, con el objetivo de modernizar cada vez más la economía cubana. Su reforma se realiza con el apoyo y financiamiento del gobierno brasileño.
Debido a su combinación geográfica, calidad de fuerza laboral y disponibilidad de espacio para futuras ampliaciones, Mariel será el primer megapuerto del Caribe con la capacidad de recibir grandes barcos portacontenedores que podrán cruzar el Canal de Panamá al concluirse el proyecto en el año 2015. Durante 5 siglos el puerto de La Habana ha concentrado la carga marítima de Cuba. Ahora quedará reservado a cruceros y otras naves de turismo, mientras el megapuerto de Mariel asumirá la carga que actualmente llega y sale en La Habana, contando con una zona franca para que fábricas de capital extranjero puedan producir para otros mercados. En enero de 2014, el presidente Raúl Castro y Dilma Rousseff inaugurarán la primera fase de la terminal de contenedores. El gobierno cubano prevé e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu. E pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. La inversión prevista para esta obra asciende a los 900 millones. El apoyo de Brasil ha sido relevante. El gobierno de Dilma Rousseff ha otorgado un crédito que supera los 600 millones de dólares. Por su parte, el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, Bandes, ha accedido a financiar a las empresas brasileñas que decidan hacer negocios en la isla, así como al grupo brasileño Odebrecht, que ya es partícipe de las obras de infraestructura. Las autoridades cubanas han indicado que otorgarán prerrogativas fiscales a las empresas que deseen operar en el sector. Algunas de estas son la excepción del impuesto a la fuerza de trabajo y al impuesto sobre utilidades en un plazo de 10 años. También se liberará el pago impositivo aduanero por medios para inversiones en la zona y el impuesto sobre ventas y servicios en el primer año de operaciones. Al menos 50 empresas de Brasil, China, España, Francia, Italia, Panamá y Rusia han anunciado su interés sobre el proyecto. Una de las primeras en experimentar esta asociación podría ser Brascuba, fábrica de cigarrillos en la isla, que forma parte del emprendimiento mixto entre el gobierno cubano y la empresa tabacalera brasileña Sousa Cruz. O porto vai se tornar o maior do Caribe. Os investimentos reforçam o apoio brasileiro ao desenvolvimento e à abertura comercial em Cuba. De acordo com a Presidência da República, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 330 milhões de dólares só no ano passado. A expectativa é chegar a 2012 com investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de dólares ao longo dos 8 anos de governo Lula. No começo da tarde, o presidente Lula foi recebido pelo ex-presidente cubano Fidel Castro. A vinda de Lula a Cuba encerra um ciclo de 4 visitas oficiais feitas ao longo dos 8 anos de governo. A reunião com Fidel é tratada como um encontro entre amigos. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo, porque houve um tempo... Nós estamos vendo que os Estados Unidos não brincam em serviço. Nós estamos vendo que essa aliança do Pacífico, além de interesses comerciais, que a gente não tem que reclamar, porque cada país quer comprar mais ou quer vender mais, nós temos que levar em conta que essa aliança do Pacífico, ela tem por detrás o interesse geopolítico de enfraquecer a aliança da América do Sul e enfraquecer a CELAC.
Eu, pelo que conheço da política americana, eu acho que até agora eles não se conformam da gente ter feito aquela primeira reunião da CELAC em Salvador da Bahia em 500 anos. Parece pouco, companheiros, mas em 500 anos foi a primeira vez que nós fizemos uma reunião somente os partidos da América Latina e Caribe, sem a presença de Canadá e Estados Unidos. A olhar que o povo que conseguiu ter universidade no nosso governo, ele quer um outro paradigma. O povo que não tinha carro e comprou um carro, ele agora está puto porque ele está com carro, mas ele não consegue andar na rua porque o trânsito está entupido. O outro que não conseguiu comprar o carro ainda, está puto porque compraram muito carro e ele fica parado no ônibus. E ele começa a exigir mais serviço público, mais qualidade. Essa é a lógica das coisas que estão acontecendo neste país e é bom que seja assim, para que a gente possa evoluir também, discutir novas formas de organização, novas formas de comunicação e não ter medo de defender aquilo que nós acreditamos. A direita, um dia resolveu criar o Consenso de Washington. E o Consenso de Washington passou a balizar tudo o que aconteceu no mundo de 80 para cá, liderado pelo Reagan e pela Margaret Thatcher. Pois eu acho que está na hora de nós construirmos o consenso das esquerdas na América Latina, para que a gente possa mostrar que é possível a gente criar um modo de governar diferente. Eu estou convencido disso. Primeiro, a segunda coisa é que esse partido precisa de mais dirigentes para viajar esse país. Esse país é muito grande. Esse país é muito grande. E esse país não pode depender do presidente ou de uma outra pessoa. É preciso que as pessoas que assumiram um cargo na executiva se coloque à disposição do presidente para viajar do Iapoca ao Chuí para ajudar a construir esse partido para ser cada vez mais forte. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, eu estou apenas contando 33 anos de experiência e eu sei que não melhorou, sabe, da primeira até hoje.